Então, estamos iniciando mais um episódio do Papo Seleto e hoje o meu convidado mega especial se chama Paulo Monteiro. Ele é formado em filosofia, em comunicação, é meu colega na FGV, também leciona na Dom Cabral, ele é consultor, tem mestrado em comunicação e educação e ele é autor de um livro sensacional. Mostra aí a carinha, Paulo. O título do livro é Anti-Manual Filosófico para Pessoas Inquietas com Dogmas Organizacionais. Mostra aí a carinha do livro pro pessoal. Olha, eu achei essa capa linda. Eu achei o título sensacional. Então, eu já queria começar pegando o gancho aí desse seu livro, Paulo. Como é que você começou a conectar filosofia e mundo de trabalho e liderança? E como é que surgiu a ideia desse livro? Perfeito, Paulo. Bom, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de te reencontrar nesse fórum, né? Como eu falo, nessas ágoras contemporâneas, né? Eu tive a oportunidade de estudar filosofia fora do Brasil, já tendo uma carreira inicial. Eu me formei em comunicação e o estudo da filosofia mudou muito a minha maneira de ver e de pensar, né? Principalmente no sentido de entender que a gente pode acessar a realidade e a existência de uma forma muito mais profunda, que é o que os filósofos fizeram, principalmente os gregos, né? No início eles começavam com as grandes perguntas, né? E aí tudo que segue depois é uma continuidade dessas perguntas, sendo atualizadas, né? Então, quando eu voltei ao Brasil, fiz o mestrado depois, enfim, quando eu voltei depois de alguns anos fora, que eu comecei a atuar como consultor organizacional, isso tem uns 20 anos, e aí eu sempre, de uma maneira natural, eu trazia a filosofia para o meu trabalho. A filosofia muito ao serviço do meu trabalho, sabe? Não como um fim em si mesmo, assim, ela permeando o meu trabalho de consultoria. Então, de que forma? Aprofundando as questões, quando eu estava com os profissionais, os executivos, os líderes, sempre buscando aprofundar, trazer um pensamento crítico maior, perguntas importantes. Então, eu já estava com essa ideia de escrever sobre isso há muito tempo, né? Já que eu vinha trabalhando isso nas empresas. E aí veio a ideia do livro, né? Eu contactei uma editora que topou, porque falou, não tem isso muito no mercado, a gente não viu esse tipo de abordagem ousada. Eu falei, vamos nessa. E aí, o ano passado, em agosto do ano passado, a gente lançou aqui no Rio, depois lançamos na Bienal de São Paulo, na Bienal do Rio, enfim. Estou aí há um ano fazendo uma saudável campanha para as pessoas conhecerem, né, o livro. Muito bom. E eu apoio aí essa sua campanha na divulgação, porque coisa boa, coisa tecnicamente bem embasada, a gente realmente precisa divulgar. Então, conte comigo nessa divulgação. Você trouxe um ponto importante, você falou que a editora comentou, né? É um tema que é pouco explorado e tal. Então, e eu super concordo, e sobretudo no mundo da liderança, né? Eu que trabalho muito com líderes, a gente não vê esse assunto. Então, por que você acha ainda que a filosofia ainda assusta tanta gente, ainda está tão distante aí desse mundo corporativo? Excelente pergunta, Paloma. A filosofia, ela começa com grandes questões, né? As grandes questões da vida. Existe o uno, existe o todo, a gente está conectado em algo maior, qual é o sentido da vida, existe um bem comum, né? Existe algo que a gente possa chamar de ética. Essas são as grandes questões elaboradas de uma forma mais contundente pelos gregos clássicos e depois, como eu falei, vieram ao longo de todo o pensamento filosófico. Com a Revolução Científica do século XVI, a gente tem uma ruptura muito clara aí, no sentido de você uma abordagem... Que aí viria um formato mais cartesiano, é isso? Então, René Descartes, né, é um grande expoente, né, dessa revolução científica, que ela é construída em alguns pilares. Por exemplo, a abstração lógica, então o cálculo, né, linear no começo, um empirismo de o que eu consigo experimentar, medir e tocar tem valor.
o que sai disso não tem valor, né? Então, é considerado ou transcendente religioso, que eles até respeitavam, mas não faz parte do cotidiano, ou é mítico, poético, então não serve o nosso propósito, que é entender como o mundo funciona. Então, o problema da Revolução Científica, que por um lado é maravilhosa, porque graças a ela a gente vive a vida que a gente vive hoje, mas ela reduz algo muito maior. Esse é o problema. E as organizações, elas são frutos herdeiras da Revolução Científica. Elas são entidades cartesianas, que com o pragmatismo para um resultado de produtividade. Você vai na filosofia, que busca as grandes questões, aprofundar, entender o sentido da vida, as empresas olham para isso e falam, cara, isso é uma viagem. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum propósito para a gente. Quer filosofar? Vai fazer um curso de filosofia. De alguma maneira, eu tento desconstruir isso. Em alguns casos, eu diria a grande maioria, eu acho que eu sou feliz porque eu trago de uma maneira prática, de uma maneira pragmática. Em outros casos, não, porque as pessoas querem tão o pragmático no sentido do instrumental, que qualquer saída para algo mais amplo, mais profundo, ela já se desconecta, fala, não me interessa isso. E é um problema, porque então as pessoas acabam não entendendo as questões de uma maneira mais ampla, né? E a complexidade, ela é ampla. Ela requer outro tipo de olhar. Então, Paulo, eu te diria isso. O excesso de cartesianismo fez com que a filosofia fosse vista como menos importante e que não agrega valor, né? Ou seja, não tem valor para o mundo das organizações, o que é uma pena, porque então acabou ficando um mundo empobrecido, ao meu ver. Bem empobrecido, né? Perfeito. Então, considerando o seu conhecimento sobre o tema, como é que a gente pode trazer esse pensamento crítico filosófico para as rotinas da empresa, para que eu seja uma líder melhor, um profissional melhor? Assim, uma primeira coisa que eu diria, Paloma, a gente precisa, eu falo isso nos meus trabalhos, nas minhas aulas, a gente precisa criar janelas reflexivas no nosso cotidiano, né? E, de novo, alguns olham, escutam a palavra reflexiva, já dá arrepio, né? Falar, ai meu Deus, com tanta coisa para fazer. Mas o problema é esse, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente está fazendo mal, porque a gente está tão afogado nessa voracidade operacional que a gente não entende as questões, né? Então, por exemplo, eu sempre busco nos meus workshops e tal aprofundar no entendimento da situação. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que não é manifesto, o que é sutil, né? O que é mais oculto, né? O que é o não dito, né? O não dito. Então, trabalhar as perguntas, né? Um diálogo mais qualitativo, tentar entender o que é comum, que na verdade eram todas, digamos assim, uma musculatura mais filosófica, né? Então, essas janelas reflexivas para o mundo agora falando especificamente do mundo do trabalho, que é o que você me perguntou, elas têm um cunho pragmático, porque são das janelas reflexivas, não é para você ficar em torno da reflexão como um fim em si mesmo. É para você entender melhor a situação. Seja ela uma situação que você está vivendo com o seu liderado ou o seu par, seja ela um desafio que implica em diferentes áreas que precisam trabalhar juntas, ou uma nova estratégia, né? Entender melhor o que está acontecendo no mundo, entendeu? Ou seja, o uso da tecnologia, da inteligência artificial. São questões filosóficas, reflexivas, que deveriam ser traduzidas no cotidiano. Então, essas janelas reflexivas, eu te diria assim, se eu pudesse elencar, como o principal, e eu estou falando de agenda mesmo, de abrir vácuos reflexivos na agenda semanal. Né? Não consigo. Cara, começa com pouco, né? Como todo professor, todo coach, seja ele de esporte, seja ela, trabalha começa pequeno. 15 minutos você consegue na semana? Vai 15 minutos, mas dá uma parada, fecha a porta. Você está em home office, não responde agora o WhatsApp, não. O mundo não vai acabar. Eu espero, né? Porque está tudo muito distópico, mas... Mas é disso que eu estou falando de janelas reflexivas, Paulo. São momentos
mais qualitativos, né, de presença e de buscar entender a situação de uma forma mais ampla e mais profunda. Então, na prática, só para ver se eu entendi, seria um momento realmente de pausa individual para que o líder pense mais livremente sobre aquele assunto? Explica para a gente na prática. Individual e coletiva. Individual e coletiva. Então, vamos começar pelo individual. Aí é isso, é agenda reflexiva. Eu uso muito o termo que não é meu, é de um professor de Harvard, que é o camarote, né? O balcão. Você sobe no camarote e isso é uma atividade, isso é uma ação reflexiva. Ou seja, vamos entender qual é a situação, né? Quem está envolvido nessa situação, o que está pegando, por que tiveram reações não muito boas com essa nova ideia, né? Por que o clima está pior? Deixa eu entender o mercado. São momentos em que você vai fazendo esse exercício com você mesmo. Preferencialmente, deixa o chat GPT nessa hora. Pensa por você. Pensa por você. Entendeu? Não delega. Para quê? Para que você tenha um entendimento da situação. Que depois você vai checar. É igual hipótese. Você vai checar, testar. Mas antes de checar e testar, você tem que olhar e ver o que está acontecendo. Então, isso individualmente. Agenda mesmo. Agenda. Bota na agenda esse momento. Coletivamente, é uma reunião reflexiva, onde você junta as pessoas envolvidas naquela situação para conversarem. Mas conversarem de uma maneira mais pragmática, mais profunda do que o pragmatismo. Mais livre. Mais livre. Por exemplo, o fornecedor quer negociar, está falando com a gente que tem que ser aquele preço mesmo. Então, fala para ele que não dá. Não é disso que eu estou falando, né? Eu estou dizendo, peraí, gente, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Qualquer questão, ela tem um rastro mais profundo, tá? Claro que tem umas que chegou o Mercado Livre aqui, atende a porta, entendeu? Assim, fui bem exagerado. Tem coisas que é apertar o parafuso. A maioria das questões não são só de apertar o parafuso. Elas são mais profundas. Se ela não tem um espaço reflexivo, e existe uma metodologia que você conhece, que é reflexão-ação, né? O action reflection em inglês. Você se distancia e age melhor. Se distancia e age melhor. Você não fica no camarote. Você desce para a pista, como a gente fala. Né? E isso é um ato filosófico. Percebe como a filosofia é pragmática? Infelizmente, ela ficou com esse selo de viajandona. A gente imagina o filósofo com aquela barba, né, com aqueles óculos, olhando para o horizonte. Tudo bem, pode até ser, em alguns casos até são, mas a filosofia ela é muito prática, ela dá um salto qualitativo na tua maneira de viver. Né? Se você quer ser uma pessoa com maior impacto. Agora, se você quer apertar o parafuso o tempo todo para sobreviver, é uma opção que você tem. Quem sou eu para julgar? Aí a filosofia realmente eu acho que não vai te servir muito, né? Você está falando isso, Paulo, eu tô viajando aqui, eu tô pensando, veja se faz sentido para você. O que poderia ajudar nessa janela reflexiva que você trouxe? Individualmente, a prática do mindfulness, como poderia ajudar? Porque tem várias evidências, né, científicas que mostram que o mindfulness dá exatamente essa musculatura de você se distanciar e olhar, né, em perspectiva. E com relação a essa prática reflexiva em grupo, o quão importante é um ambiente com segurança psicológica? Sim. Porque se o líder não formar esse ambiente, as pessoas não vão se sentir à vontade. Aí, olha só, o Cláudio Pompeu, ele trouxe um comentário. Meu amigo querido. E uma pergunta. Um abraço dele. Ele colocou aqui, reflexão e leitura do mundo são fundamentais para o mundo corporativo. E aí ele veio com a pergunta, o empregador está preparado para um funcionário reflexivo? Então, empregadores que entendem a importância da segurança psicológica, eu diria que estão preparados. Os que não entendem, não. A pergunta é ótima. Em geral, o empregador está muito viciado, vou usar essa palavra, por um pragmatismo de curto prazo. Porque ele precisa entregar rápido resultados, ele é cobrado por isso,
Então, isso acaba jogando contra a qualidade do trabalho dele, né? Por quê? Porque as decisões são tão rápidas que ele não consegue entender causas mais profundas, o que está por trás. E aí é o cachorro mordendo o rabo, ou enxugar gelo, né? Ou seja, você está tentando, mas você não consegue mudar o padrão, né? Então eu diria para o Cláudio e para todos, eu acho que tem pouca gente preparada para esse profissional reflexivo. Aí rápido, uma historinha super rápida que a pergunta do Cláudio acabou me lembrando. Você, como minha colega professora da FGV, você sabe que a gente dá algumas aulas que a pessoa vem, né, quando é fora do Rio, ela passa 15 dias e depois volta, né? Em alguns casos, em algumas praças. E aí eu estava numa dessas praças, acho que era Porto Alegre, uma dessas. Aí eu com essa pegada, né? Com essa pegada reflexiva, perguntar, provocar, tal. Aí chegou uma aluna, depois de 15 dias, e falou assim, professor, eu tenho que te contar uma coisa. Gerou um conflito, um atrito com o meu gestor. Eu falei, por quê? Depois da sua aula, eu comecei a perguntar as coisas. Me falavam, dizendo, mas por quê? Mas peraí, vamos entender, não sei o quê. Aí o meu gestor olhou para mim e falou assim, não tô gostando desse MBA. Não acredito! Não tô gostando desse MBA. O que você tá fazendo nesse MBA? Eu falei, cara, é exatamente o que o meu amigo Cláudio falou, né? Ele falou assim, cara, o que você tá fazendo nesse MBA que agora você tá mais inquieta, que você tá mais perguntando as coisas, né? Não quero isso. Eu quero apertadora de parafuso. É quase exatamente, essa é a mensagem que ele passou, meu Deus. Essa é a mensagem que ele falou. Eu achei fantástico isso, Paloma. Não, e a gente, como professor, a gente vai no céu quando escuta isso do aluno, né? Exato. E eles me falam muito isso, né? Eu acho que isso é um pouco... Eu acho que eu estou servindo o meu propósito quando eu faço isso, porque alguns falam assim, ai, professor, saí muito, não consegui dormir depois da sua aula. Porque, na verdade, é isso. Quando você tira ele do piloto automático, ele acessa lugares que ele não estava preparado, porque são lugares mais profundos. Traz uma dor de você examinar a questão, começando por você, mas é uma dor libertadora, é a dor da evolução, né? Então, de novo, a pergunta do Cláudio foi ótima para a nossa conversa, porque o mundo, e agora eu estou indo além do empregador, o mundo não quer o reflexivo, porque o reflexivo, primeiro, dá trabalho, e pode ser perigoso, que é a mensagem do professor para ela. Por que os nazistas, por que todos os ditadores, no passado, os nazistas queimavam livros? Por que a censura? Aqui no Brasil, por que a ditadura censurava as coisas? Porque fazia pensar. E quem pensa se torna perigoso. Então o filósofo é um cara que incomoda. Porque Paulo, o filósofo, hoje... ele questiona o status quo e ele questiona o sistema. E só para fechar, vamos lembrar, o grande precursor da filosofia, que foi Sócrates, mestre de Platão, ele morreu condenado pela estrutura institucional de Atenas, porque ele era um corruptor da juventude. Essa foi a sentença do Sócrates. Porque ele fazia perguntas, porque ele trazia dialética, porque ele provocava. Manda esse cara pro veneno, né? Ele tomou a cicuta, porque esse cara está atrapalhando, né? Pois é, e em tempos de IA, né, o pensar tem se tornado cada vez mais fraco, né? Cada vez mais ausente. O Cláudio Pompeu já lhe deu um retorno aqui, ótima resposta. Prazos apertados e metas intangíveis são fatores complicadores. Exatamente, o pensador incomoda, exatamente. É isso. Então, você trouxe uma palavra-chave, né, com essa história da sua aluna. Logo no início você também trouxe que foi pergunta, né? E eu percebo que esse termo pergunta é uma palavra-chave para que o líder comece a praticar realmente, aplicar a filosofia no seu trabalho. Então, me fala, qual o papel da dúvida, então, no exercício da liderança à luz da filosofia? Perfeito. Aí vou continuar citando Sócrates, eu acho que ele é o grande precursor disso, né?
Ele traz a metodologia da dialética, que é uma metodologia, vamos lá, é uma abordagem via perguntas, exatamente por causa disso. É como se fosse uma cebola, né? Você tem que ir descascando. Então, a pergunta, ela vai tirando as camadas. Ela vai tirando as camadas. E a filosofia começa com a pergunta. Quem se interessar em aprofundar e ler qualquer diálogo de Platão, o personagem principal é Sócrates, né? É o protagonista. E vocês vão ver como chega uma hora até que você se cansa, né? Porque você fala, o tempo todo ele está perguntando, ele está descascando a cebola, para ele tentar entender qual é o núcleo daquilo. Então eu diria, Paloma, que as perguntas não são nem opção. Não é nem opcional. Se alguém quer liderar com profundidade e com impacto, e não ser um escravo do operacional, não viver afogado nessa voracidade operacional que a gente falou, que é a maioria, infelizmente, eu vejo os meus coaches e tal, eles estão até aqui, eles não conseguem entender a situação porque eles só apertam para... É aquilo, enxugando o gelo. A pergunta, ela abre o horizonte. A pergunta te acessa, é o grande portal de uma realidade de uma forma muito mais verdadeira, vou botar entre aspas, porque a palavra verdade é complexa, mas muito mais verdadeira do que você estava vendo antes. Então, eu diria isso, perguntar para o outro, para o teu par, para a equipe. Começa uma reunião, eu falo isso, começa uma reunião, em vez de você começar dizendo as coisas, ou, a nossa pauta é essa. Claro que vai ter reuniões que são assim, porque tem reuniões que são emergenciais. Mas muitas reuniões deveriam ser mais estratégicas. Então, em vez de você jogar 70 slides no PPT e todo mundo ali, e no final perguntar se tem alguma pergunta, e ninguém abre a boca, porque como é que eu vou perguntar depois 70 slides? O que você quer que eu pergunte? Né? Agora, se você começa com a pergunta, né? Se você começa, é o primeiro capítulo do meu livro, a primeira página do meu livro. É num workshop que eu comecei fazendo perguntas para os participantes. Eles ficaram incomodados. O que é isso? Ele está aqui, ele veio para dizer para a gente o que tem que ser. Como é que o professor, como é que esse consultor aqui está perguntando? Então ele não sabe? E a genialidade do Sócrates daquela frase maravilhosa, né? Só sei que nada sei. Por que ele foi escolhido pela Pitonisa, a sacerdotisa do templo de Delfos, a pessoa mais sábia de Atenas, porque ele era consciente da sua ignorância. Isso é absolutamente paradoxal, Paulo. Num mundo que, para você ser sênior, você tem que saber tudo. Tudo. A pessoa te pergunta, quase como um chat GPT humano. Você sabe tudo. Né? E aí é isso. Se você dá todas as respostas, então você já sabe de tudo, você resolveu todos os problemas. Você é Zeus. Né? Deus. Por isso que a gente chegou a esse título do livro, que é um título bem provocador, né? O anti-manual. Eu não pretendo com o livro, nem como professor, nem como consultor, ser um oráculo, ser um guru, né? Eu estou vendo a série do maravilhosa do Raul Seixas, a maior crise dele é quando transformam ele num guru. Ele falou, eu não sou guru, ele ficava desesperado no palco, né? Aí ele falou, por outro lado, ele acabou chegando àquele lugar, né? Eu não quero, sabe? É anti-manual, porque assim, não quero te dar um manual, você que tem que examinar. Por isso que é através das perguntas, né? A resposta está aí. Vamos tentar entender aonde que ela está? Né? Perfeito, sensacional. Então, líderes, a lição prática que fica pra gente é: façam perguntas e estimulem sua equipe a também fazer perguntas, né? Isso. Porque a pergunta é uma ferramenta, gratuita. Isso. Né? E uma ferramenta absolutamente fácil de aplicar agora. É importante deixar isso claro, né? Eu já tô trazendo para minha área, né, Paulo? Se o ambiente não tiver segurança psicológica, líder, você vai fazer 20 perguntas e todo mundo vai ficar calado. Agora, se você tiver esse cuidado, ter um ambiente com segurança psicológica, conduzir uma reunião, como o Paulo trouxe, por exemplo, de forma realmente adequada e tudo mais, cara, a ferramenta da pergunta é uma ferramenta crucial para que a gente realmente
estimule nossa equipe e desenvolva também novas competências, né, Paulo, na equipe. É isso. Porque, na verdade, duas coisas rápidas. Primeiro, para você fazer perguntas, você tem que ter a convicção de que a resposta não está em você. De que a resposta ela está potencial ou nas pessoas individualmente ou na coletividade. Por isso que as grandes inovações surgem com esse tipo de abordagem. Por quê? Porque a pessoa já não tinha inovação a priori. Ela vai, né? Então essa é uma primeira coisa. Ou seja, tem que ter um outro modelo mental. O modelo mental de que existe algo sutil, potencial, que a pergunta desperta. A segunda coisa relacionada ao que você falou, eu concordo totalmente com o que você falou de segurança psicológica. A única armadilha que eu vejo alguns líderes caindo é assim, Paulo, a gente não tem segurança psicológica, então não dá para fazer isso. Aí eu falo, cara... Não é desculpa, né? Eu falei, você buscou o melhor álibi, né? Para você ter segurança psicológica, a única forma é o gerúndio. É você tentar provocar a segurança psicológica. E você, como um gestor, tem uma autoridade formal para buscar provocar isso. Por exemplo, começa com perguntas. Eles estranharam. Ninguém falou nada. Deixa o silêncio, cara. Deixa o silêncio incomodar. Mas não falou nada porque não confia. Então, fala com alguém antes e fala, tô esperando que você, cara. Porque, né, aquele cara que você acha que vai ser mais ousado, alinha com ele antes, de repente. Né? É uma boa estratégia. Começa você se expondo. Essa é a minha experiência. Quando o gestor se expõe, a maioria vem. Porque fala, caramba, ele fez. Vamos nessa. Agora, se o gestor se esconde no seu medo de ir para uma área mais de vulnerabilidade, aí ele coloca culpa na falta de segurança psicológica. Eu vejo muito isso, sabe, Paulo? Sim, e assim, muito sutil. O líder que coloca a culpa nisso não entendeu o conceito. Porque, assim, a empresa pode não ter segurança psicológica como um todo, mas a segurança psicológica no seu time é plenamente capaz de você promover, mesmo parece paradoxo, mas mesmo a empresa não tendo, você no seu setor, junto com a sua equipe, você é plenamente capaz de desenvolver, porque a segurança psicológica é entre equipes. Isso, então, assim, essa desculpa não vem pra cima de mim não, né, Paulo? Exato. Nossa, a gente tá chegando ao fim. Eu tenho ainda algumas perguntas tão importantes para te fazer. Eu quero falar pra gente, porque esse tema é muito legal. Uma delas que eu separei aqui, que eu acho que é super importante. Quais dilemas do cotidiano de um líder você acha que podem ser melhores enfrentados a partir de uma reflexão filosófica? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que tem esse que a gente falou, para gerar resultado, eu preciso fazer tudo muito rápido, né? Então... Sair do automatismo. Então esse é um dilema de qualidade versus entrega, né? Ou seja, eles são absolutamente compatíveis, né, ao meu ver. Ou seja, você vai conseguir uma melhor qualidade se a tua entrega você não for tão obcecado pelo curto prazo, né? Então esse é um dilema possível de ser costurado. Um outro dilema é a parte e o todo, vamos dizer assim, o indivíduo e a coletividade. Que a sociedade ocidental acabou pendendo mais para o indivíduo. Aí tem uma explicação até filosófica. Vários filósofos, principalmente século XVIII, XIX, positivistas, muito utilitaristas, que acabou desembocando numa sociedade muito individualista. Eu preciso dar resultado, qual é a minha avaliação, a minha performance, e isso gerou uma competitividade entre equipes e intra-equipes, com as pessoas dentro das equipes, que ela é mortal para resultados perenes. Mortal. Agora eu falo como consultor, tá? Que está no dia a dia das empresas. Competições, você fala, não acredito, vocês não entenderam que vocês oferecem o mesmo produto e o mesmo serviço? Não estou entendendo, né? Por quê? Porque ele está tão imbuído dessa competitividade predatória, uma interpretação totalmente equivocada de Darwin, né? Que sobrevive quem sobressai sobre o outro,
que ele não consegue gerar os resultados que ele mais quer. Então, esse é um outro dilema que também é muito costurável, né? Ou seja, quando você entende que o bem do todo é o melhor bem para você, você consegue resultados impensáveis, né? Então, o indivíduo e o coletivo é outro dilema, só para elencar aqui dois dos que eu estou me vindo à cabeça como muito importante. Mas, enfim, como a gente está curto de tempo, vamos ficar nos prioritários. Sensacional. Agora, pensando aqui, na prática, assim, que hábitos, né, um líder ele pode desenvolver para pensar filosoficamente sem ser um acadêmico? Alguém pode estar pensando, não tem uma bola de cristal não, viu? Mas alguém pode estar pensando, para Paulo é fácil, ele é filósofo, não escreveu um livro, não sei o quê. Tá, eu sou uma líder, eu sou um líder, não tenho formação em filosofia, mas eu concordo com o que o Paulo está trazendo. Que hábitos, Paulo, você recomendaria para esse líder, para ele começar a pensar filosoficamente, né? Excelente, excelente. Bom, primeiro eu quero dizer que para você ter um comportamento filosófico, você não precisa ser profissional de filosofia, né? Isso é muito importante. Eu acho que os filósofos gregos, eles pensavam a filosofia como uma forma de viver. Não tinha graduação naquela época, ninguém Perfeito. Foi na faculdade e se formou. Exato, então essa pergunta é muito boa. Eu diria, para você ter uma competência filosófica, você não precisa fazer uma graduação ou uma pós-graduação em filosofia, ou um pós-doc, né? Eu tenho bacharelado em filosofia, eu nem me considero um profissional da filosofia, eu não dou aula sobre filosofia. Eu uso a filosofia para o meu trabalho. Então eu te diria, está ao alcance de todo mundo. Um primeiro conselho, começa a ler coisas além da tua especificidade, da tua técnica. O que você quiser, você gosta de quê? Você gosta de economia? Entendeu? Aí não tem como elencar os temas. Mas começa a ler outras coisas. De preferência livros. Porque o livro te aprofunda, o livro te leva para uma musculatura filosófica, porque você dialoga com o livro. É um pouco o que eu procurei com o meu livro, né? Levar o leitor a... Se ele quiser ler rápido, como um romance rápido, assim, não vai rolar. Então eu diria isso. Começa a ampliar o teu horizonte de leituras e, para quem se interessar, começar a buscar, a estudar um pouquinho a filosofia da sua forma. Você não precisa fazer um curso. Então, eu iria, assim, lá na Amazon ou nas livrarias, o que tem aqui de introdução? Eu não pegaria um Sartre, o Ser e o Tempo, sabe? O Heidegger, Ser e o Tempo, ou o Sartre, né? Falando da náusea e Nietzsche. Eu não começaria por eles, apesar de seria bom eles irem na fonte. Mas vai para uma introdução à filosofia, ou vai para alguém que comenta a filosofia, porque são tradutores de algo mais denso. E aí vai aos poucos também lendo os próprios autores, né? Por quê? Porque isso vai te dar uma outra forma de entender as coisas num mundo que está caminhando para uma superficialidade, ao meu ver, cada vez maior. E a inteligência artificial tem um papel também dessa superficialização. E não é porque ela é má, é porque o uso dela tem sido assim. Né? Pensa para mim, me diz o que eu tenho que fazer. Existe uma delegação do pensamento que é absolutamente contrário à formação de um hábito filosófico. E isso é o que me preocupa, sabe, Paulo? Eu acho que... Eu li outro dia um termo, adorei, sedentarismo cognitivo. Fantástico isso. Sedentarismo cognitivo. Igual tem o sedentário que não faz esporte, aí começa a ver que os músculos ficam flácidos, as articulações. É a mesma coisa que está acontecendo com os nossos neurônios. Por quê? Porque mesmo, a gente delegou... Oi? E é mesmo, a neurociência traz a neuroplasticidade como uma coisa incrível quando você usa, mas se você deixa de usar, existe o oposto da neuroplasticidade, que é isso mesmo. A célula do neurônio ela vai diminuindo de tamanho, tá? Isso é super real. É isso. A gente está encurtando o nosso cérebro, vai ser um bando de Simpsons, né? Aquele desenho maravilhoso. Não tem, ali é aquela coisa. Vamos lá, vamos viver, porque a inteligência artificial, ela pensa pra gente. Tá com problema? Delega para ela. E aqui vamos tocar o barco, porque a vida é isso, né?
Então vamos lá, os hábitos que você, só resumindo então, os hábitos que você sugere: ler bons livros. Ampliar o seu catálogo, digamos assim, de conhecimento, começando pelo que mais você curte, te chama atenção. Essa seria um primeiro. A gente já falou de outras. Criar espaços de vazio reflexivo, né? Fazer perguntas. Fazer perguntas, perfeito, perfeito. Outra coisa, buscar turmas, tribos, que curtem também esse tipo de atividade e de fazer. Aliás, se você me permitir, eu vou fazer um rápido anúncio aqui. O dia 13 de agosto, que é uma quarta-feira, eu vou estar provocando isso numa livraria em Botafogo, que é Blux, se chama ela. Ela fica ali perto da FGV, perto daquele Botafogo Praia Shopping. E 19 horas, dia 13 de agosto, eu vou estar lá provocando esse tipo de ágoras, de diálogos. Legal. Então busca esse grupo também. Busca essas pessoas que querem conversar sobre coisas além da sua técnica e da sua especificidade. Eu estou chamando de ágoras, né? Ágoras contemporâneas. Levar para a rua é um plano fazer, né? Para a praça. Nesse caso é a livraria, né? Muito legal mesmo. Agora, Paulo, essa é uma pergunta que eu tô fazendo para todos os meus convidados, tá? E aí é a última pergunta, infelizmente. Paulo, se você pudesse dizer uma frase, um conselho, uma orientação que todo líder deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, o que é que você diria? Eu vou confessar, pessoal, que como a Paloma me disse que ia fazer essa pergunta, eu dei uma pensada. E me veio uma frase agora, assim, agora que eu digo 10 minutos antes de entrar na live, que eu pensei assim, se você correr muito, talvez você não chegue a lugar nenhum. Né? Então, eu acho que essa é a frase. A gente está correndo tanto, a gente está tão exaurido de coisas para fazer rápido, a curto prazo, que talvez a gente não chegue a lugar nenhum. Perfeito. Pausa reflexiva é muito importante. Muito. É isso. Dar um tempo. Calma. Respira. Entende. E aí, como alguém do campo da neurociência, quando você trouxe esse termo, pausa reflexiva, eu não consegui não associar com a prática do mindfulness. Sim. E não é religião, não é nada disso, tá, gente? É realmente uma prática que fortalece exatamente essa musculatura dessa prática reflexiva. Então fica aí também mais uma ferramenta, né? O Luiz Fernando trouxe aqui um comentário. A Escola de Filosofia Nova Acrópole busca promover esta reflexão. Olha aí. Muito boa. Muito boa. Recomendo. Legal. Bom ponto. Boa lembrança. Então, infelizmente, estamos finalizando mais um episódio do Papo Seleto. Se você está nos vendo no YouTube, não deixe de curtir o vídeo. Se você está nos ouvindo no Spotify, também não deixe de seguir. Então, segue o nosso canal no YouTube, @paloma.aceleta, e siga o Papo Seleto no Spotify. Paulo, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua generosidade e tempo de estar aqui comigo. Eu que agradeço, o tempo voou. Eu só quero dizer uma coisa rápida. As pessoas estão me perguntando onde encontrar o livro, o meu livro. A Amazon é o melhor caminho. Tem também na Travessa, nas livrarias físicas tem. Mas para quem não tem acesso à livraria física, a Amazon é o melhor acesso. Obrigado, Paloma. Com certeza. E eu vou deixar o link também do livro da Amazon no YouTube e no Spotify. Luiz Fernando, muito obrigada. Tarik, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Até o próximo Papo Seleto. Valeu, pessoal.